Fala pessoal, hoje vamos falar sobre o que é uma banca organizadora. Especificamente vamos falar sobre a SESGRAN-Rio. Quando um órgão público precisa realizar um vestibular, um processo seletivo, um concurso público, ele contrata uma empresa para organizar esse concurso. E essa empresa é o que chamamos de banca organizadora. Este órgão público passa as orientações do perfil de candidato que ele quer, né, e a empresa contratada, no caso a banca organizadora, irá realizar o concurso baseado nessas orientações. E aí entra na fase de preparação do concurso em si. Né? Você sabe para onde vai parte dos valores das inscrições de vocês? Justamente para esta banca, para essa empresa que irá custear, pagando os professores qualificados que irão elaborar as provas, para publicar o edital e etc. Então, em resumo, uma banca organizadora é aquela que é uma empresa contratada para organizar todo o concurso, elaboração de provas, publicação de editais, julgamento de recursos. Então, ela vai até o final do certame acompanhando toda essa organização. E como falei, hoje falaremos especificamente sobre a Fundação SESGRAN-Rio. Ela é uma que está cuidando, organizando o concurso do Banco do Brasil. Né? A Fundação SESGRAN-Rio ela tem sede no Rio de Janeiro. Ela é uma instituição de ensino, mas não somente de ensino, também de pesquisa, e ela está apta a ser contratada por órgãos públicos para realizar vestibular, realizar concursos públicos, realizar avaliações de pessoal, realizar pesquisas. A SESGRAN-Rio já está no mercado há mais de 40 anos, mais de 20 anos ela já está nesse rumo de concurso, e a SESGRAN-Rio já organizou concurso do Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Liquigás, INSS, TRT, TRE, os tribunais, né, prefeituras do Rio de Janeiro. Inclusive, em 2020, ela organizou o Enem Digital. Então, ela é uma fundação, né, que já está no mercado há muito tempo e é sempre requisitada, sempre contratada para organizar vários certames, e inclusive esse agora do Banco do Brasil, né, que está com o edital aberto. Vamos falar um pouco sobre as provas da SESGRAN-Rio. Né? A SESGRAN-Rio, normalmente, ela elabora suas provas com questões de múltiplas escolhas, com 5 alternativas cada questão, né? A, B, C, D e E, né? E com apenas uma questão certa, apenas uma resposta certa. De vez em quando, a SESGRAN-Rio utiliza questões repetidas de outros concursos, por isso a gente recomenda bastante que você faça vários exercícios e simulados de provas anteriores de outros concursos da SESGRAN-Rio. Os enunciados das questões da SESGRAN-Rio normalmente não são longos, muitas vezes são bem diretos. No decorrer da prova você vai se deparar com alguns gráficos, algumas figuras para você analisar e auxiliar ali na resolução das questões. Né? Ela também costuma empregar valores diferentes para as matérias, né? Para algumas disciplinas. Por exemplo, agora no Banco do Brasil, né? As questões de português valem 1,5 ponto, né? Já em inglês vale 1 ponto, então você já precisa ir sabendo, né, qual é o valor que a SESGRAN-Rio pede para cada questão. E você encontra isso no edital que você estará, claro, você vai dar uma lida no edital quando sair o edital e você vai saber as questões que têm um peso maior, né, que valem mais pontos, as matérias que valem mais pontos nos assuntos, né? E também no dia da sua prova, na capa da sua prova, vem especificando ali quanto vale cada questão, cada matéria, né, os valores. E aí vai facilitar na sua organização, no acompanhamento da resolução da sua prova. Uma outra característica da SESGRAN-Rio é que ela pega assuntos bem atuais, né? Se você for verificar na fonte, né, dos textos que ela coloca na prova, né, são fontes bem próximas do dia que você está fazendo a prova. Então ela tem ali uma janela de cobrar os assuntos atuais do mesmo ano do mesmo ano da prova, né, em que está sendo realizada a prova. E às vezes tem assuntos atuais dos últimos 3, 4 meses, né? Então assim,
É uma característica dela para você estar sempre atualizado, né? Assistindo telejornais, né? Lendo revistas atuais, tá certo? É uma dica boa para quem vai prestar o concurso da Sage Gran Rio. Uma coisa boa da Sage Gran Rio, né? Pelo menos eu acho, é que as questões, né? A prova da Sage Gran Rio não é muito difícil, comparada com algumas outras bancas, né? Que nós vamos falar no outro vídeo, né? Sobre as outras bancas, né? Então, é mais acessível, mas, no entanto, todavia, não é? O candidato precisa ter atenção para não cair nas pegadinhas, que de vez em quando ela coloca ali, não é? E lembrando que cada questão que você acerta, né, ou deixa de acertar é um fator determinante para você estar dentro, né, dos aprovados, né, da classificação ali. Então, muita atenção no momento da prova. Uma outra característica dela é que ela costuma cobrar todos os assuntos que ela solicita, né, que ela coloca ali no edital. Então, o candidato, né, você precisa dar uma papirada, não é, abrangendo todos os assuntos, né? Então, requer um pouco mais de tempo, né, para você alcançar todos os itens do edital, beleza? Falando agora um pouco sobre cada matéria, né, na hora da prova. Ali, a Sage Gran Rio, por exemplo, na língua portuguesa, ela costuma cobrar análise textual, né? Sinônimos ali, como o significado das palavras. E também ela costuma cobrar muito a parte básica da língua portuguesa, como a parte gramatical, né? A regência, né? A pontuação, né? A acentuação. Ela cobra as coisas básicas. Então, vale a pena dar uma olhada aí no básico da língua portuguesa. Já nas exatas, né, não acho difícil as provas de exatas. No entanto, o candidato, né, você precisa analisar, saber o que a banca está pedindo no enunciado. E eu costumo dizer, não é, que a resposta está na pergunta. Então, às vezes o candidato lê muito rápido ali o enunciado, né, e realmente precisa fazer uma leitura dinâmica ali. No entanto, precisa ser com atenção, precisa saber o que está sendo pedido e não correr logo, não é, para as respostas, né? Então, faça uma leitura dinâmica, mas saiba o que a banca está pedindo. E normalmente não costuma ser questões complexas, né? São, como eu falei, não é, um nível mediano ali. Então você vai conseguir responder tranquilamente, tendo atenção no enunciado. E normalmente os enunciados não são longos, né? São entre 2, 3 linhas ali. Tem alguns maiores, até porque a prova é dividida por coluna, não é? E parece que o enunciado é grande, mas se fosse uma página, um A4, por exemplo, 2 linhas no máximo seria o enunciado, às vezes uma linha só, né? E por conta de ser em coluna, você imagina que tem ali umas 4, 5 linhas, mas tranquilo, é curto, não é nada que deixa a pessoa cansativa, mas a análise é mais importante do que a quantidade ali, né? Tem algumas outras bancas que os textos são bem maiores e aí o aluno cansa mais, beleza? Em relação às provas, né, de legislação, né, prova de direito, quando tem, né, e sempre tem legislação, a Sage Gran Rio tem uma característica interessante. Ela cobra ali o texto da lei, não é? E aí o candidato precisa estar familiarizado ali com o que está escrito, né? Exatamente com o que está escrito ali. E também as doutrinas, ela costuma cobrar também as doutrinas. Então você precisa estar atualizado não somente na lei em si, mas também nas doutrinas. Agora eu quero falar em relação à língua inglesa. A língua inglesa, a Sage Gran Rio costuma trazer uma prova mais trabalhosa, né, para você. Então, se você não é falante da língua inglesa, não tem o inglês como a sua segunda língua, né, pode ter um pouquinho de dificuldade, né? Mas assim, uma questão que sempre cai, ela pergunta qual é o objetivo principal do texto. Então, é uma pergunta que você já sabe que vai ter, né? Então você precisa ter uma noção ali do que o texto está falando. E aí ela pede o objetivo principal do texto e nas alternativas você marca. Uma outra coisa que
sempre cai, não é? Uma outra forma de cobrança, ela tira uma palavra lá do texto e das alternativas que ela vai dar, as 5 alternativas, ela diz qual é, ela pergunta para você qual dessas 5, você substituindo pela palavra que está no texto, não muda o sentido da frase. E aí você marcou e correu para o abraço, né? Então, tem um pouco de atenção ali na hora, né? De responder a prova de inglês. Mas aí você precisa manter a calma, né? Ficar tranquilo. Não adianta se você desesperar, nesse momento não é para desesperar, é para estar relaxado, né? Olhou ali uma palavra que ela marcou no texto, tenta ver o significado dela. Se você souber, beleza, já vai direto, não perde nem tempo, já marca a questão certa. Se você não sabe o significado, tenta ler as palavras ali ao lado, né? Ver qual é o sentido da frase que ela está solicitando, e lá nas alternativas você pega bem, essa aqui se encaixa, marcou também, beleza? Sem desespero, tranquilo, né? A prova é um momento de tranquilidade, tá certo? Em relação à prova de informática, não costuma ser difícil, é uma coisa boa ali para você, não é? Que você quem é da área de informática, de repente queria uma prova mais difícil, mas se você não é da área de informática, não é uma prova difícil, só precisa você ter familiaridade com as ferramentas, né? Ela cobra conceitos de internet, de segurança, né? Ela cobra muito sobre o pacote do Office, né? Do PowerPoint, do Word, do Excel, enfim, né? E as funcionalidades ali da barra de ferramenta, né? E aí ela cobra muito assim, por exemplo, como é que faz para você chegar em determinado caminho? Ela vai colocando ali os caminhos, né? As ações que você vai ter que fazer, vai clicando e o que vai aparecendo aí, qual é o resultado? Ela coloca nas alternativas ali qual seria o resultado se você seguir algum processo, e aí é só você selecionar a alternativa certa, e a prova dela também costuma ter algumas figuras, é interessante, não é difícil a prova de informática não, tá? Então, conteúdo é extenso, é um fator muito importante no caso quem vai fazer o Banco do Brasil, está cobrando ali 1,5 para cada questão, e tem uma pontuação muito alta, uma porcentagem bem alta nessa prova também informática, tá? Assim como conhecimentos bancários. Então fique ligado aí nessa questão de informática, mas fique tranquilo que não é uma prova difícil. Para finalizar aqui esse vídeo, né, eu gostaria de dizer que a SES Gran Rio é a minha preferida, né? Foi a organizadora que eu mais passei em concursos, né? E eu acho a prova bem tranquila. Enfim, né? A gente precisa fazer provas de várias bancas, né? Mas cada uma banca tem uma característica diferente, você vai para a prova com uma forma diferente de realizar a prova, não é? E essas dicas de hoje foi sobre a SES Gran Rio, depois a gente vai falar das outras, né? Mas essa é a minha preferida, né? Porque foi a que me deu a oportunidade de ser mais vezes aprovados em outros concursos, né? A boa sugestão que eu lhe dou, né? Faça vários exercícios, várias provas, vários simulados da SES Gran Rio, né? Como eu falei, ela costuma cobrar, né? Questões de concursos anteriores. Vale a pena, né? Até para você conhecer como ela cobra, não é? Ela não mistura muito as disciplinas, não é multidisciplinar. Normalmente ela vem ali, o que é português, o que é informática, né? O que é conhecimentos bancários, então bem divididinho ali, e aí você vai decidir por onde começar, beleza? E desejo que você, quando estiver realizando uma prova da SES Gran Rio, tenha em mente essas dicas e tenha sucesso na sua prova. Se inscreva no canal, não esqueça, e também marque lá o sininho para você receber as notificações quando a gente postar alguns vídeos aqui com dicas. Valeu? Projeto Decolar Concurseiro com vocês.